Neste vídeo nós vamos pensar, será que aqueles crentes cheios de imperfeições têm o direito de se considerar santificados ou ser chamados de santos? É apenas aqueles que se livraram de suas imperfeições, se apenas aqueles que se livraram de suas imperfeições fossem santificados, teríamos que procurar muito para encontrá-los. Mesmo o melhor entre nós, os salvos, estão cheios de imperfeições. E aqueles que vivem em comunhão mais íntima com Deus sentem mais suas próprias imperfeições. Mas a santificação não depende do que somos em nós mesmos. Todo cristão, todo salvo, tem o que as Escrituras chamam de carne nele. E a carne, seja em um santo ou em um pecador não convertido, é irremediavelmente ruim. Em ambos, a carne tem o mesmo poder, ela não mudou. Tem o mesmo apetite pelo pecado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, vemos que é em Cristo Jesus que somos santificados, não em nós mesmos. E no versículo 30 do mesmo capítulo, nos é dito que Cristo Jesus, não um estado mais santo ou mais perfeito, então é dito que em Cristo Jesus se tornou para nós, Cristo Jesus se tornou para nós sabedoria e justiça e santificação. Deixe-me explicar aqui que, como cristão ou como cristãos, devemos aprender a pensar em nós mesmos de duas maneiras completamente diferentes. Primeiro, como nós realmente estamos aqui neste mundo, como a carne, ou com a carne ainda em nós, com tentações e provações ao redor, e nossos corpos ainda tendo a semelhança de Adão, suas fraquezas, falhas, doenças, como tal, nossa história terminará quando deixarmos este mundo no arrebatamento. Em segundo lugar, como estamos em Cristo, permanecendo em todo o valor de sua obra consumada e colocados diante de Deus para desfrutar de seu favor, sem mácula, mancha ou imperfeição. O último é o que realmente seremos quando estivermos no céu. Mas Deus nos vê assim já em Cristo. E a fé conta como Deus calcula isto. Como homens na carne, filhos de Adão, Deus não pode obter prazer de nós. Ele declarou que o homem, depois desta ordem, não servirá para ele. Seus propósitos de graça e bênção devem ser garantidos em outro, mesmo em Cristo. E, como recém-criados, segundo a ordem de Cristo, Deus pode ter prazer em nós. Por isso, é que nossa santificação, ou ser separados para o prazer de Deus com um propósito, pois esse é o significado da palavra santificação ou santo, separado, deve ser em Cristo. Nenhuma imperfeição em nós pode afetar nossa posição nele, nem tocar o que temos já nele. Pode não ser fácil para as almas compreender este ponto de uma só vez, mas é tão importante que aceitemos isto, pois é como Deus apresenta o seu plano de salvação nas Escrituras. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses dois versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido,
A pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem merecer ou sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.